A avó enfrenta a traição horrível da família e revela segredo que muda tudo para sempre. Era uma tarde ensolarada em São Miguel e Dona Clara, com seu jeito doce e acolhedor, estava surpreendentemente em choque. Desde que seu filho mais velho, Antônio, confessou uma traição que machucou até o fundo de sua alma, ela se viu presa em um turbilhão de emoções. Na pequena cidade, os laços familiares eram o alicerce da vida comunitária. E sua imagem como matriarca estava à beira do colapso. O que ninguém sabia é que no fundo daquela crise se escondia um segredo antigo, uma verdade que poderia destruir tudo o que ela acreditava conhecer sobre sua própria origem. Enquanto buscava um pouco de alívio na arrumação de seu sótão, seus dedos encontraram uma caixa empoeirada, coberta de teias de aranha, como se o tempo quisesse esquecê-la. O coração de Dona Clara acelerou ao abrir a tampa. Dentro estavam relíquias da família, fotografias desbotadas, brinquedos de infância e ali, à vista, uma carta amarelada com a caligrafia de sua falecida mãe. Curiosa e apreensiva, Dona Clara desenrolou, revelando palavras que fariam seu mundo desabar. A cada linha lida, uma camada de seu passado se desnudava, revelando segredos. A história de sua família não era apenas uma linha do tempo de tradições e contos passados, mas um tecido emaranhado de mentiras e traições. Ela descobriu que Antônio, o mesmo que havia a machucado, não era seu filho biológico. O verdadeiro pai estava em um mistério que sua mãe guardou sob 7 chaves, um tratamento que ecoava pelos corredores da casa como a sombra de uma lembrança esquecida. Dona Clara sentiu um nó na garganta. O aperto no peito indicava que o peso da verdade era mais difícil de carregar do que qualquer mentira. Como poderia contar a seus netos, que sempre tiveram a avó como uma fonte de amor, que a família deles estava construída sobre fundações esburacadas? E mais, o que Antônio diria diante da revelação de que a traição não era apenas uma nuvem passageira, mas parte de um ciclo pungente que se estendia por gerações? Ela olhou pela janela, a luz da lua começando a iluminar o céu. Para cada lágrima que escorresse de seu rosto, perguntas pairavam no ar. Até onde estava disposta a ir para proteger aquilo que ainda amava? E se aqueles que mais confiava se voltassem contra ela? Sabia que o silêncio da dor pode ser mais devastador do que o grito da verdade. Agora, cercada por familiares e pela atmosfera tensa, o peso de suas escolhas parecia quase insuportável. E assim, enquanto a noite se aproximava e os murmúrios de desconfiança começavam a sussurrar entre seus filhos e netos, Dona Clara hesitou. O que fazer com essa verdade? Seria melhor manter o segredo ou deixá-lo vir à tona, mesmo que isso significasse desestabilizar sua família? O medo da traição parecia chegar a um novo patamar, e a pergunta que ecoava em sua mente era: quem, afinal, estava ao seu lado de verdade? E quem estava apenas esperando o momento certo para atacar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala crescia. Dona Clara, imersa em pensamentos sombrios, sentiu o peso da verdade presa em sua garganta. O silêncio estava denso, quase palpável. Olhando pela janela, a lua brilhava como um farol, mas sua luz não conseguia dissipar a escuridão que agora envolvia seu coração. De repente, um barulho estrondoso estragou o momento. A porta da frente se abriu com um golpe e Antônio entrou. O rosto dele estava pálido, quase assombrado. Mãe, precisamos falar. Ele parecia descomposto, as mãos trêmulas enquanto segurava algo atrás de seu corpo. O choque no rosto de Dona Clara fez seu coração acelerar ainda mais. O que aconteceu, Antônio? Sua voz saiu como um sussurro, tensa. Antônio hesitou, a respiração pesarosa. Eu descobri algo sobre você, sobre nossa família. Ele passou a mão pelos cabelos e Dona Clara percebeu como ele estava angustiado. Para aumentar a tensão, a luz da sala piscou e por um instante, tudo pareceu ainda mais surreal. Fala logo, filho. Dona Clara já não aguentava mais. O tempo parecia se arrastar e cada segundo aumentava sua ansiedade. Antônio expôs a verdade que ardia em seu peito. Eu fui à casa de um antigo amigo do meu pai e ele me contou que você não é quem pensa que é. As palavras caíram como bombas e Dona Clara sentiu uma onda de desespero. Como assim? Ah, sua mãe! Ela não era apenas uma mulher comum, continuou Antônio, a voz embargada. Ela estava envolvida em algo muito mais profundo. Ele disse que você é filha de um homem influente, alguém que estava sempre nas sombras, e sua mãe, ela fez de tudo para esconder isso. A mente de Dona Clara pareceu falhar. Sua vida inteira passou diante de seus olhos e ela se lembrou de todos os sussurros, das olhadas furtivas. Seu olhar se fixou em Antônio, buscando entender. Quem é ele? O que você está dizendo? Um político, uma figura poderosa, alguém que fez inimigos, o homem que arruinou vidas. E a sua mãe fez de tudo para proteger você disso. Ela temia pela sua segurança. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Dona Clara, eles estão vindo atrás de você. As palavras de Antônio a atingiram como um soco. Descobrir que sua origem era marcada por segredos tão profundos a deixava sem chão. Não era apenas a traição de sua família que a consumia, mas agora uma herança terrível que poderia expô-la a um perigo imenso. O que você quer dizer com isso, Antônio? Antes que ele pudesse responder, um grito estridente ecoou do lado de fora. O barulho de um carro freando abruptamente cortou a noite, seguido de vozes alteradas. A adrenalina tomou conta de Dona Clara. O pânico dominou a sala. A verdade não era apenas devastadora, ela era mortal. Antônio começou a se mover em direção à porta.
A expressão dele agora misto de terror e determinação. Precisamos sair. Eles descobriram onde você está. Dona Clara sentiu uma onda de pânico. A verdade que deveria libertá-la agora a aprisionava. Não era apenas sua vida que estava em jogo. Era a de todos ao seu redor. Um barulho de batidas na porta fez seu coração saltar. Mãe, vamos! Gritou Antônio, puxando-a. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Quem mais estava envolvido nessa rede de mentiras? O que mais estava escondido? Sem resposta e com o corpo tremendo de medo, Dona Clara se viu à beira de algo muito maior do que sempre imaginou. E enquanto as batidas na porta aumentavam, uma dúvida terrível a consumia. Quem realmente eram os seus aliados? Estariam seus filhos ao seu lado ou acabariam por ser suas maiores ameaças? A tensão na sala crescia. Dona Clara, imersa em pensamentos sombrios, sentiu o peso da verdade presa em sua garganta. O silêncio estava denso, quase palpável. Olhando pela janela, a lua brilhava como um farol, mas sua luz não conseguia dissipar a escuridão que agora envolvia seu coração. De repente, um barulho estrondoso estragou o momento. A porta da frente se abriu com um golpe e Antônio entrou. O rosto dele estava pálido, quase assombrado. Mãe, precisamos falar. Ele parecia descomposto, as mãos trêmulas, enquanto segurava algo atrás de seu corpo. O choque no rosto de Dona Clara fez seu coração acelerar ainda mais. O que aconteceu, Antônio? Sua voz saiu como um sussurro, tensa. Antônio hesitou, a respiração pesada. Eu descobri algo sobre você, sobre nossa família. Ele passou a mão pelos cabelos e Dona Clara percebeu como ele estava angustiado. Para intensificar a tensão, a luz da sala piscou, tornando tudo ainda mais surreal. Fala logo, filho. Dona Clara já não aguentava mais. O tempo parecia se arrastar e cada segundo aumentava sua ansiedade. Antônio parecia estar lutando contra suas próprias palavras. Eu fui à casa de um amigo antigo do meu pai e ele me contou que você não é quem pensa que é. As palavras caíram como bombas e Dona Clara sentiu uma onda de desespero. Como? Assim, a sua mãe? Ela não era só uma mulher comum, continuou Antônio, a voz embargada. Ela estava envolvida em algo muito mais profundo. Ele disse que você é filha de um homem influente, alguém que estava sempre nas sombras. E sua mãe, ela fez de tudo para esconder isso. Dona Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Quem é ele? O que você está dizendo? Não conseguia compreender. Um político, uma figura poderosa, alguém que fez inimigos, o homem que arruinou vidas. E a sua mãe fez de tudo para proteger você disso. Ela temia pela sua segurança. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Dona Clara, eles estão vindo atrás de você. As palavras de Antônio a atingiram como um soco. Descobrir que sua origem era marcada por segredos tão profundos a deixava sem chão. Não era apenas a traição de sua família que a consumia, mas agora uma herança terrível que poderia expô-la a um perigo imenso. O que você quer dizer com isso, Antônio? Antes que ele pudesse responder, um grito estridente ecoou do lado de fora. O barulho de um carro freando abruptamente cortou a noite, seguido de vozes alteradas.
O pânico dominou a sala. A verdade não era apenas devastadora. Ela era mortal. Então, de forma inesperada, o som da batida na porta se intensificou. Mas não era como antes. Era um som pesado, um estrondo que fez a estrutura gemer. "Mãe, vamos!" gritou Antônio, puxando-a. Mas um pensamento sombrio atravessou a mente de Dona Clara. E se a verdade dela não fosse a única? E se houver algo ainda mais obscuro a ser revelado? Antes que conseguisse processar, a porta se abriu violentamente e no limiar estava seu irmão, Paulo, com um olhar aterrorizado. "Clara, eles já chegaram." Dona Clara tremeu. "Quem chegou?" Sua voz era quase inaudível, mas o terror na expressão de Paulo falava tudo. "Os homens de seu pai, eles sabem." Ele respirava com dificuldade, seu rosto pálido como um papel. E antes que pudesse entender, um grupo de homens de terno escuro invadiu a casa, seus olhos ardendo com intenções letais. Automaticamente, Dona Clara sentiu o nó na garganta apertar. "Antônio!" "Paulo!" gritou. Mas a realidade da situação se abateu como uma tempestade. "Dona Clara, a verdade sobre sua mãe vai acabar com isso." O líder, um homem imponente, disse, apontando para ela. "Finalmente a herdeira da família está diante de nós." Ele ria, e seu tom era um misto de diversão e ameaça. Dona Clara ficou paralisada. Herdeira? O que isso significava? O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? O passado voltava para assombrá-la com uma força impiedosa. Enquanto a tensão aumentava e os homens começavam a se mover, uma pergunta aguda cortou sua mente. Quem eram realmente os aliados dela? O verdadeiro inimigo estava muito mais perto do que pensava. A escuridão que a cercava parecia prometer mais revelações devastadoras, mas qual seria o custo? O futuro da família estava prestes a ser moldado por verdades que nunca sonhou descobrir. A tensão pairava no ar. Os homens de terno escuro avançavam, a expressão decidida. Os olhos de Dona Clara se arregalaram. "O que vocês querem de mim?" A sua voz saía frágil, quase um sussurro perdido entre as intenções malignas dos intrusos. O líder, aquele homem imponente, se aproximou ainda mais e rompendo a atmosfera densa. "Estamos aqui para buscar a verdade, Dona Clara. Sua vida está em perigo e você precisa entender que ela é muito mais complicada do que parece." "Deixem minha família em paz!" Antônio gritou, avançando em direção ao grupo com um impulso de coragem. Mas foi imediatamente segurado por Paulo, que sussurrou: "Cuidado, Antônio." Dona Clara sentiu um frio na espinha. A situação estava fora de controle. Então, no meio do caos, uma voz feminina cortou o ar, fazendo o coração de todos paralisar. É verdade. Todos se voltaram. Na entrada da sala, uma figura conhecida surgiu. Rosana, a irmã caçula de Dona Clara, que todos acreditavam estar vivendo no exterior. Mas ela estava ali, com um olhar determinado, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. "Rosana, o que você está fazendo aqui?" Dona enfrentando os homens de terno com uma coragem que surpreendeu a todos. "Vocês não têm ideia do que estão procurando. A verdade que buscam não é o que pensam." Dona Clara estava atordoada. "O que você sabe, Rosana? Por favor, me diga."
A irmã baixou a cabeça, lutando contra as emoções. Eu descobri que nossa mãe não estava apenas nos protegendo. Ela estava envolvida numa teia de espionagem e traições que se estende a muito mais do que uma simples família. O homem que você chama de pai, ele não é o seu verdadeiro pai. Um silêncio atordoante dominou o ambiente. As palavras de Rosana flutuavam no ar como uma tempestade que ameaçava despencar a qualquer momento. Não, como assim? Dona, Clara mal conseguia articular. Seu mundo estava mudando diante dela, e cada revelação a desnudava ainda mais. Ele, o homem que você nunca conheceu, ele era um agente secreto, e nossa mãe estava em perigo constante, sempre atrás de esconderijos. O pai de vocês era parte de algo muito maior, e eles resolveram que a única forma de proteger vocês era escondendo segredos. Antônio estava paralisado, seus olhos se alternando entre a mãe e a tia. Mas isso não faz sentido. O que isso significa para nós? A impaciência e a raiva transpareciam em sua voz. A expressão de Rosana endureceu. Significa que temos inimigos e que a verdade sobre sua origem coloca todos vocês em risco. Dona Clara, você precisa decidir agora. Continuar a ignorar isso ou enfrentar o que está por vir. Nesse exato momento, um barulho forte ecoou do lado de fora. A batida da porta estremeceu a casa. Homens gritando, vozes raivosas. O líder dos homens de terno, com um sorriso desdenhoso, fez um gesto para os outros. Vocês podem querer se preparar. Nossa busca pela herdeira acabou de se intensificar. Um frio atravessou a sala. Os olhos de Dona Clara se encheram de lágrimas. Era um jogo perigoso, e os laços familiares que ela acreditava conhecer estavam se rompendo sob a pressão. Ela olhou em volta, sentindo a gravidade da situação. Quem estaria realmente ao seu lado? A pergunta ressoava dentro dela. Uma mistura de confusão e desespero a consumia, enquanto a verdade que estava prestes a ser revelada se despedia do que restava de sua vida tranquila. O que mais estava escondido? A única coisa que sabia era que agora, mais do que nunca, precisava se preparar para a batalha mais intensa de sua vida. E no fundo, o que mais estava em jogo não era apenas a sua vida, mas os segredos que poderiam destruir toda a família. A batida na porta soou novamente. Agora, mais forte. Algo dentro dela sabia que a hora da escolha estava cada vez mais próxima. Dona Clara tomou um fôlego profundo, a coragem começando a brotar de sua dor. Que verdade a aguardava quando aquela porta fosse arrombada? A batida na porta soou novamente, agora mais forte. Algo dentro de Dona Clara sabia que a hora da escolha estava cada vez mais próxima. Ela tomou um fôlego profundo, a coragem começando a brotar de sua dor. Mas antes que pudesse formular um plano, a porta se abriu de uma vez, e a cena diante dela parecia um pesadelo. Um grupo de homens armados invadiu a casa. Seus rostos eram frios, a determinação estampada nos olhos. No meio deles, uma figura que Dona Clara nunca esperou ver. Seu ex-marido, Miguel. Ela mal conseguia articular, a mente correndo. Como você? Por que está aqui?
A incredulidade misturava-se ao terror. O homem que ela havia deixado para trás, cujos segredos a forçaram a fugir, agora estava de volta, e mais assustador ao que parecia, ao lado dos homens de terno escuro. Eu vim proteger você, Clara, ele disse. Mas havia uma intenção sombria na sua voz. Um brilho de ironia piscou em seu olhar. Nesse jogo você não entende. Há muito mais em jogo do que você imagina. Antônio ficou em pé na frente da mãe, os músculos tensos. O que você quer, Miguel? Depois de tudo o que você fez, você ainda se atreve a aparecer aqui? A raiva pulsava em suas palavras. Cale-se, garoto! Miguel gritou, o tom ameaçador. A verdade pode ser a única saída para todos nós, mas você precisa entender que os laços de sangue não significam nada quando o passado vem cobrar a conta. Dona Clara sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. A traição que sua família havia enfrentado agora estava de volta, em forma de uma presença que deveria ser esquecida. Ela não podia acreditar que Miguel faria parte daquela bagunça. Você sabia de tudo isso? A pergunta escapuliu, carregada de dor. Eu vi o que você estava tentando esconder, e os inimigos da sua mãe não vão parar até que a verdade seja exposta. Eu sou seu único aliado agora, apesar de tudo, ele disse. Mas as palavras dele foram interrompidas por um grito estridente. Rosana, com medo nos olhos, gritou: Clara, você não pode confiar nele. Ele está aqui por motivos próprios. E enquanto falava, a atmosfera se tornava cada vez mais densa, como se o ar estivesse prestes a romper. Miguel então tirou algo do bolso, uma pequena caixa metálica. Isso é o que você precisa ver, Clara. Está tudo aqui. Ele entregou a caixa para ela e a relutância fez seu coração disparar. O que mais poderia ser revelado? Dona Clara hesitou, a mão tremendo enquanto segurava a caixa. O que é isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Uma prova. Os documentos que mostram a verdade sobre o seu pai e sua mãe. Miguel continuou, mais suave agora, mas a frieza ainda estava em sua voz. Você precisa saber que nem tudo é o que parece. Você não é a única que foi enganada. Enquanto ela abria a caixa, imagens de uma vida que ela pensava conhecer se desvaneceram na sua frente. As fotos do passado, os registros e anotações que estavam dentro pareciam contar uma história diferente da que ela conhecia. A verdade estava prestes a explodir em suas mãos, mas ao mesmo tempo o pânico se alastrava. Eles vão vir atrás de você, Clara. Miguel alertou, olhando por cima do ombro. Precisamos agir rápido. Antes que ela pudesse assimilar, um barulho ensurdecedor e amigo de infância de Antônio, que agora tinha uma expressão de raiva estampada no rosto. Vocês todos vão pagar por isso, ele gritou, apontando a arma em direção a Miguel. Dona Clara paralisou. A confusão na sala se intensificou enquanto os laços entre eles se deterioravam ali, expostos ao caos. A caixa que segurava agora parecia um fardo, não uma salvação. A verdade que deveria libertá-la podia muito bem condená-la. Ela sentiu o nó na garganta apertar. Como tudo tinha mudado tão rápido. O que mais estava escondido sob a superfície de sua família? Enquanto mais gritos soavam e as ameaças se tornavam cada vez mais iminentes,
A única coisa que ressoava em sua mente era: o que mais ela não sabia? E o mais importante, quem realmente era seu aliado nesse momento de terror? A sala estava prestes a explodir e Dona Clara sabia que a batalha pelo futuro da família acabara de começar. A batida na porta soou novamente, agora mais forte. Algo dentro de Dona Clara sabia que a hora da escolha estava cada vez mais próxima. Ela tomou um fôlego profundo, a coragem começando a brotar de sua dor. Mas antes que pudesse formular um plano, a porta se abriu de uma vez e a cena diante dela parecia um pesadelo. Um grupo de homens armados invadiu a casa. Seus rostos eram frios, a determinação estampada nos olhos. No meio deles, uma figura que Dona Clara nunca esperou. Seu ex-marido, Miguel. Ela mal conseguia articular, a mente correndo. Como você? Por que está aqui? A incredulidade misturava-se ao terror. O homem que ela havia deixado para trás, cujos segredos a forçaram a fugir, agora estava de volta. E mais assustador, ao que parecia, ao lado dos homens de terno escuro. Eu vim proteger você, Clara, ele disse, mas havia uma intenção sombria na sua voz. Um brilho de ironia piscou em seu olhar. Nesse jogo, você não entende. Há muito mais em jogo do que você imagina. Antônio ficou em pé na frente da mãe, os músculos tensos. O que você quer, Miguel? Depois de tudo o que você fez, você ainda se atreve a aparecer aqui. A raiva pulsava em suas palavras. Cale-se, garoto, Miguel gritou, o tom ameaçador. A verdade pode ser a única saída para todos nós, mas você precisa entender que os laços de sangue não significam nada quando o passado vem cobrar a conta. Dona Clara sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. A traição que sua família havia enfrentado agora estava de volta, em forma de uma presença que deveria ser esquecida. Ela não podia acreditar que Miguel faria parte daquela bagunça. Você sabia de tudo isso? A pergunta escapuliu, carregada de dor. Eu vi o que você estava tentando esconder, e os inimigos da sua mãe não vão parar até que a verdade seja exposta. Eu sou seu único aliado agora, apesar de tudo, ele disse. Mas as palavras dele foram interrompidas por um grito estridente. Rosana, com medo nos olhos, gritou: Clara, você não pode confiar nele. Ele está aqui por motivos próprios. E enquanto falava, a atmosfera se tornava cada vez mais densa, como se o ar estivesse prestes a romper. Miguel, então, tirou algo do bolso, uma pequena caixa metálica. Isso é o que você precisa ver, Clara. Está tudo aqui. Ele entregou a caixa para ela, e a relutância fez seu coração disparar. O que mais poderia ser revelado? Dona Clara hesitou, a mão tremendo enquanto segurava a caixa. O que é isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Uma prova. Os documentos que mostram a verdade sobre o seu pai e sua mãe. Miguel continuou, mais suave, mas a frieza ainda estava em sua voz. Você precisa saber que nem tudo é o que parece. Você não é a única que foi enganada. Enquanto ela abria a caixa,
Imagens de uma vida que ela pensava conhecer se desvaneceram na sua frente. As fotos do passado, os registros e anotações que estavam dentro, pareciam contar uma história diferente da que ela conhecia. A verdade estava prestes a explodir em suas mãos, mas ao mesmo tempo o pânico se alastrava. Eles vão vir atrás de você, Clara, Miguel alertou, olhando por cima do ombro. Precisamos agir rápido. Antes que ela pudesse assimilar, um barulho ensurdecedor ecoou quando o vidro de uma janela estilhaçou. A luz da sala piscou e um grupo de homens armados surgiu no fundo, aparentemente certos de que podiam ter a vantagem. Entre eles, Bruno, um antigo amigo de infância de Antônio, que agora tinha uma expressão de raiva estampada no rosto. Vocês todos vão pagar por isso, ele gritou, apontando a arma em direção a Miguel. Dona Clara paralisou. A confusão na sala se intensificou, enquanto os laços entre eles se deterioravam ali, expostos ao caos. Então, o inesperado aconteceu. A parede ao lado da sala desmoronou com um barulho ensurdecedor, revelando um túnel escuro que parecia se estender sem fim. Todos os presentes ficaram atordoados, alguns recuando em choque. Donde viera aquele túnel? O que eles estavam escondendo? Não, eles não podem descobrir, exclamou Miguel, o pânico visível em seu rosto. Se eles souberem que sabemos, estamos perdidos. Bruno olhou para o buraco na parede, um misto de medo e sutileza. O que é isso, Miguel? Que tipo de jogada é essa? Sua voz estava carregada de desconfiança, mas antes que Miguel pudesse responder, uma figura encapuzada surgiu do túnel, arrastando uma mala pesada. O clima tenso se transformou em um frenesi. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou a figura com uma voz baixa e autoritária. Seu olhar varreu o ambiente, pousando direto em Dona Clara. Quem é você? Dona Clara interpelou, seu coração acelerado. Você não sabe, não é? Figura disse, com uma risada sombria. Todo mundo aqui está escondendo a verdade, e essa verdade é pior do que você pode imaginar. Em um instante os olhares mudaram. A confusão se transformou em horror. A percepção da mentira que envolvia cada um deles, agora à beira de ressurgir. Aquela verdade sombria poderia mudar tudo. Relações, vida, passado. Uma explosão de sentimentos tomou conta de Dona Clara. Quem era essa pessoa? Que segredos mais poderiam ser revelados? E, o mais importante, quem realmente era seu aliado nessa dança mortal de mentiras? Enquanto os homens se preparavam para entrar na confusão, uma certeza assombrou sua mente. A batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras daquela sala? A figura encapuzada avançou, seus olhos escondidos sob a sombra do capuz. Você não sabe, não é? A voz era abafada, mas carregada de uma certeza assustadora. Todo mundo aqui está escondendo a verdade. E essa verdade é pior do que você pode imaginar. Dona Clara sentiu o corpo endurecer. A tensão na sala foi ao ápice. Cada um dos presentes trocando olhares nervosos. Que verdade? Ela perguntou, o medo se refletindo em sua voz. O que mais poderia ser revelado?
Você está aqui, no meio de tudo isso, sem entender seu papel. A figura prosseguiu, com um toque de sarcasmo. A verdade é que todos nós somos marionetes de uma única pessoa, que por acaso você conhece muito bem. Os corações pararam. O que você quer dizer? Antônio se aproximou, seus punhos cerrados mostrando a determinação. De quem você está falando? A sua mãe, Dona Clara. Sua mãe não apenas protegia você de um passado sombrio, ela fazia parte dele. Margarete era uma agente dupla, a figura disse, sua voz intensa. O silêncio se fez, e Dona Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? Ela se fez passar por uma simples dona de casa, mas estava infiltrada em uma organização muito maior. O que você viu como proteção estava, na verdade, escondendo segredos que colocavam a família em risco. E agora, por sua causa, eles estão voltando. Dona Clara mal sabia o que sentir. Aquele homem que ameaçava tudo o que amava. Agora tinha razão? As mentiras de sua vida, os segredos, parecia que tudo girava em torno de uma realidade que ela nunca soube. Então, para terror de todos, a figura tirou o capuz. Todos deram um passo para trás, as bocas abertas em choque. Era Rosana. Sim, Clara, sou eu. Eu sempre estive aqui te observando. Ela disse, a expressão fria e calculada. Eu fazia parte do plano. Mas você é minha irmã, Dona Clara gritou, a incredulidade e a traição a consumindo. Por que você faria isso? Porque você é a única com quem eles não contaram, e você agora é um alvo. Rosana sorriu, mas era um sorriso diferente, como se houvesse uma sombra. Em sua alma. Você precisa entender que o que está em jogo vai muito além de nós. Não acredito! Você nunca me disse nada. Estava planejando tudo isso. Dona Clara não conseguia processar. E antes que as emoções se solidificassem, um barulho alto ecoou de fora. A porta colidiu com a parede quando um homem enorme entrou, segurando um revólver. Ele olhou para Dona Clara e disse: Você é a herdeira. Agora é hora de revelar a verdade. O grupo congelou. A tensão era palpável. Os olhares entre eles, fogueiras de desconfiança ardendo. O que você quer dizer com herdeira? Antônio indagou, a voz rouca. O homem sorriu de modo sádico. Sua mãe era parte de uma família poderosa. O sangue dela corre em suas veias. Você é a chave para tudo. Dona Clara sentiu que o chão sumia sob seus pés. Minha mãe? Uma agente dupla? O que mais ela não sabia? E o que significava ser herdeira de algo tão sombrio? O pânico começou a tomar conta dela. Não só sobre a verdade que havia descoberto, mas sobre as consequências que se seguiam. Deixe minha mãe em paz. Antônio rugiu, o corpo dele tenso, preparado para lutar. O homem apontou o revólver em direção a eles. O sorriso se alargando. Sim, vamos fazer isso do seu jeito. Mas saiba que a verdade sempre encontra um caminho. Sua família é muito mais complicada do que você pode imaginar. Com esse aviso, ele disparou um tiro. O som do tiro ecoou pela sala, o ar se tornando tenso, enquanto Dona Clara sentia o tempo parar. Tudo ao redor parecia desmoronar, e a última coisa que ela viu
antes da escuridão tomar conta, foi a expressão de horror no rosto de Antônio. E quando a fumaça da bala começou a se dissipar, tudo o que ela havia conhecido estava em risco. Qual era a verdadeira natureza de sua família? O que faria agora? O caos estava começando e ela ainda não tinha a mínima ideia do que estava por vir. O tiro disparado cortou o ar, refletindo todo o caos que dominava aquela sala. O som ecoou, enquanto Dona Clara sentia seu coração parar. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. As pessoas em sua volta congelaram. Ela viu o olhar aterrorizado de Antônio, que avançava em direção a ela. Mas o barulho do impacto a fez tremer. E então a realidade desabou. O corpo de Miguel foi empurrado para frente com o impacto. Ele caiu no chão, os olhos esbugalhados de surpresa. A cena lamacenta se tornou um pesadelo digno de um filme. As lágrimas brotaram nos olhos de Dona Clara e um grito preso na garganta, algo que a sufocava. "Não!" Antônio gritou, caindo ao lado do pai. "Papai!" Sua voz estava repleta de desespero e ele tentou balançar o corpo de Miguel, mas a vida havia deixado os olhos do homem. A sala pegou fogo com o pânico e coisas começaram a se mover, todos tentando entender o que fazer a seguir. No auge do desespero, Rosana, que assistia tudo em estado de choque, tomou uma atitude impensável. Ela correu até Miguel e, mesmo realizando o que pareceria ser uma atitude desesperada, começou a revistar os bolsos dele, como se esperasse encontrar algo que pudesse mudar aquilo tudo. "Rosana, o que você está fazendo?" Dona Clara não conseguia acreditar no que via. A irmã estava em transe, focada nas roupas de Miguel. "Pare isso agora! Você pode se machucar!" "Silêncio! Eu sabia que isso ia acontecer!" Rosana gritou, ignorando a irmã. "Só um segundo, onde estão?" Os homens, com o revólver, que ainda cercavam a sala, pareciam confusos, prontos para agir, mas hesitantes. Aquela cena de horror transformava-se em um espetáculo imprevisível e todos estavam em um estado de tensão na beira da explosão. E foi então que, em meio ao caos, uma chave caiu do bolso de Miguel e se desprendeu no chão de madeira com um barulho agudo. Rosana a pegou, mas ao fazê-lo, seu olhar se iluminou de um jeito que Dona Clara não conseguia compreender. Isso, exclamou Rosana. A alegria em seu olhar não fazia sentido. "Nós precisamos ir agora, rápido!" "Você está louca? O que está acontecendo?" disse Antônio, ainda incrédulo e em pânico. Mas Rosana parecia não escutar, antes que alguém pudesse parar a próxima ação. Ela correu em direção ao túnel que havia se aberto na parede, instigando os homens armados. "Vamos! A verdade está atrás disso!" gritou Rosana, e assim que ela olhou para Dona Clara, algo mudou em seu tom. "Você nunca soube quem somos, não é? Nenhum de nós." Dona Clara ficou paralisada. As palavras de Rosana ressoaram em sua mente como um eco ressonante. "O que você quer dizer, Rosana? O que está acontecendo?" As respostas estavam prestes a sair, mas tudo aconteceu muito rápido. A figura encapuzada de antes apareceu outra vez na entrada do túnel, agora com uma arma na mão.
Era um dos homens armados, mas com um olhar diferente. O olhar que Dona Clara reconhecia. Era alguém de seu passado, alguém que não esperava ver. Rosana, cuidado! Dona Clara gritou, o coração disparado. O homem em questão riu, um riso que atravessou a sala, prenunciando mais tensão no ar. E você achou que poderia fugir do que você realmente é? É hora de revelar a verdade para todos. A verdade que lhe foi negada por tanto tempo. As palavras cortaram a atmosfera como uma faca e o pânico tomou conta de Dona Clara. Quem é você? Ela questionou, fazendo esforço para se lembrar, enquanto a confusão a dominava. Ele então ergueu a máscara que cobria seu rosto, revelando um rosto familiar. Alguém que ela havia amado, um amor. Passado que escondeu segredos profundos. Sou eu, Lucas, o homem que você achou que havia deixado para trás. E ainda assim, sou parte da sua verdade. E o que ele revelou agora, ao olhar para Dona Clara, parecia uma bomba relógio. Havia mais segredos, mais traições, e a compreensão de que o que quer que estivesse camuflado por trás daqueles dias ensolarados estava prestes a estourar em 1000 pedaços. Enquanto Dona Clara se preparava para a queda do mundo ao seu redor, uma pergunta ardia em sua mente. Até onde a verdade foi enterrada? E na busca por respostas, o que mais sobrou a perder? A última revelação de Lucas ecoou na mente de Dona Clara. Ele, uma lembrança do passado, reaparecia colocando tudo em questão. Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um som ensurdecedor cortou a tensão na sala como uma faca afiada. A porta explodiu, liberando uma onda de fumaça e homens armados. O pânico tomou conta e as reações foram instantâneas. Para trás! Gritou Antônio, empurrando a mãe para longe da porta. Rosana, em vez de recuar, ficou parada, seu olhar fixo na figura que se adentrava com a mesma ferocidade de um vendaval. Um homem robusto, com uma máscara escura e um olhar perigoso, entrou como se simplesmente estivesse em casa. Vocês pensaram que estariam seguros aqui? Ele zombou, avançando com passo firme, armando-se com uma pistola que reluzia sob a luz da sala. Nada disso. A caça começou. Quem é você? Dolores perguntou. A voz tremia, mas havia uma determinação em seu olhar. O mensageiro. O que importa é que você, Clara, é a chave que eles estão procurando. Ele se virou abruptamente, apontando a arma para ela. Ceda, e a sua família será poupada. Resista, e todos vocês pagarão. Dona Clara sentiu um frio na espinha. O que mais ela não sabia? A confusão se transformou em horror, mas era a próxima frase que derretia seus nervos. Ah, e não se esqueça, o homem que você amava, Miguel, não foi apenas um rebanho na sua vida. Ele traiu você. Cale-se! Antônio gritou, mas as palavras do homem já cortaram fundo. Miguel estava morto e Dona Clara lutou contra a avalanche de dor. Não havia mais tempo. O que ela fazia ao lidar com um jogo onde o passado e as traições se conectavam? Você é a herdeira, Clara, o homem retrucou, ignorando a reação de Antônio. Você não entende que a verdade sobre seu pai, sobre sua mãe, pode livrar sua família da destruição. E não é só você. Existem outros,
muito mais perigosos, e estão a caminho. A tensão na sala aumentou. Um choque coletivo apossou-se de todos. Do que você está falando? Perguntou Vosana, o rosto pálido como um lençol. Ele sorriu. Um aviso puxou um documento de dentro do seu casaco e o jogou na mesa. Aqui está seu começo. Mas não esperem que alguém vá esperar por vocês para descobrir mais. O tempo está correndo. Dona Clara olhou para o papel. As palavras dançavam na sua mente, e um sentimento de déjà-vu a invadiu. Eram registros antigos, datados de anos. Você não pode fazer isso, protestou. Mas o homem deu um passo à frente. Posso e vou. Agora, escolham. Sigam a verdade ou aceite que o passado os esmagará. Ele levantou a arma, pronto para agir, e naquele momento a sala se tornou um campo de batalha emocional. Dona Clara pôde sentir algo arder dentro dela, uma chama inesperada. Acendeu. Uma certeza que ainda não compreendia. Mas então, uma série de luzes piscaram e uma explosão de gritos irrompeu. A parede, a que estava atrás do homem, desmoronou com um barulho ensurdecedor, revelando uma saída. Os olhares foram puxados na direção do som. Corram! Gritou alguém da multidão, enquanto a fumaça do outro lado se espalhava, fazendo o pânico se intensificar ainda mais. E foi no meio daquele tumulto que Dona Clara viu algo que parou sua respiração. Uma figura familiar e implícita que a olhava dos escombros. Era Miguel, não morto, mas com um olhar frio e decidido. Os segredos se entrelaçavam, e a visão dele fez tudo desmoronar em um turbilhão de sentimentos. Ele não tinha partido de fato. A verdade que ele guardava parecia mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Você deveria ter me deixado em paz, Clara, ele disse, enquanto subia lentamente. Agora, não podemos esquecer quem somos, e muito menos o que está por vir. Dona Clara sentiu uma onda de choque. O que isso significava? A traição dele não era a única que ela enfrentava. E mais importante, qual era a verdadeira natureza do amor que havia acreditado conhecer? A confusão deixou todos paralisados, e a única certeza que Dona Clara tinha era que a batalha apenas começara. E agora, quem realmente estava ao seu lado? As respostas estavam mais à frente, mas as verdades que eles buscavam poderiam destruir. Tudo. O chão tremeu quando Miguel, com um olhar frio, se levantou. A tensão que antes preenchia a sala se transformou em um turbilhão de emoções. Era como se o tempo tivesse parado e todos estavam prestes a explodir. Você não pode ficar aqui! Você não faz parte disso! Gritou Antônio, empurrando a mãe para trás, tentando protegê-la. Pare com essa proteção idiota, Miguel respondeu, sua voz cheia de raiva. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Dona Clara sentiu seu coração disparar. Ela estava perdida no meio de segredos e mentiras. E agora, seu passado estava diante dela, com todas as suas ramificações, traumas e revelações. O homem que supostamente havia deixado para trás não era um mero espectro. Ele era parte de um emaranhado profundo. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem mascarado fez um movimento rápido, apontando a arma para Miguel. Você não vai sair dessa. Já chega de mentiras. Espere,
Dona Clara gritou, levantando as mãos. Estamos todos na mesma situação. Não precisamos de mais violência. No entanto, o homem não estava disposto a ouvir. Algo no fundo da sala chamou sua atenção. O túnel escuro, que continuava se abrindo à vista assim que ele se virou, Miguel aproveitou a oportunidade. Com um movimento rápido, ele agarrou a mão de Dona Clara. Vá, agora! Ele gritou, levando-a em direção ao túnel. A coragem a tomou. Dona Clara sabia que era a hora de agir. Ela olhou para Rosana, que parecia hesitar, os olhos cheios de conflito. Venha! Clara fez sinal, e sem mais palavras, elas correram adentrando na escuridão. Mas Antônio não parecia disposto a sair. Mãe, não me deixe! Ele estava paralisado, lutando contra as emoções. A sala estava em um caos total, e a onda de tiros pode ser ouvida como um eco em seus ouvidos. Eu não vou deixar você, Dona Clara gritou. Mas já era tarde demais. Antônio se lançou para a frente, e as sombras engoliram seu grito. O túnel parecia interminável, e Dona Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Segure-se, Clara! Miguel a puxou com força. Mas os ecos de gritos e tiroteios se afastavam lá de trás. Uma lembrança do caos que eles deixavam. Finalmente, eles chegaram a uma saída. Uma luz forte que os cegou momentaneamente. Assim que seus olhos se acostumaram, Dona Clara viu que estavam em um antigo armazém, longe da confusão da sala anterior. O ar estava fresco e o alívio tomou conta dela, mas a incerteza ainda pesava, como um manto pesado. Precisamos encontrar Antônio, Dona Clara disse, sua voz tingida de desespero. Ele não pode ficar lá. Clara, temos que ser espertos. Não podemos voltar. Miguel disse, o tom dele mais calmo agora. Mas havia um fato inegável. A verdade ainda pairava entre eles como uma nuvem carregada. Dona Clara sentia que seu coração estava prestes a explodir. O que mais estava escondido naquelas sombras? Ela olhou para Rosana e a irmã parecia estar em estado de choque. Nós precisamos nos unir. Somos a única esperança um do outro. O semblante de Rosana suavizou ao ouvir aquelas palavras. Sim, mas vamos precisar de um plano. Enquanto os ecos de sirenes começaram a soar à distância, um sentimento misto de esperança e temor brotou. Dona Clara olhou para o horizonte. A luz do amanhecer começava a surgir, mas a batalha estava longe de terminar. Ela sabia que a troca de segredos ainda não havia acabado, mas a luz que se formava nos deu um pouco de esperança. O que veio em seguida era um mistério que só o tempo revelaria. Com isso, Dona Clara agarrou a mão de Rosana. Elas sabiam que precisavam seguir em frente, juntas. E agora, queridos leitores, chegou a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma pitada das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo incrível chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunda a seção de comentários com suas reações, impressões e teorias sobre o final. Sua participação conta muito aqui.
Vamos juntos nessa.